Lucas 11, do 1 ao 4. Mas eu quero destacar nesta noite apenas a paternidade de Deus, que é exposta aqui por Jesus na oração do Pai Nosso. Mas vamos ler todo o Pai Nosso, porque é estranho, né? Hoje de manhã eu cortei a leitura no meio do texto e a Bíblia é tão bonita, né? Tinha um professor lá no seminário que ele fazia essa correção, né? O reverendo João Alves, falecido reverendo João Alves, ele dizia: olha, se você for expor apenas uma parte das escrituras, mas leia toda a perícope. E hoje de manhã eu me lembrei dele, após cometer esse grave erro de parar a leitura no meio do texto. Então vamos ler todo o Salmo, o Pai Nosso, aqui em Lucas 11, do 1 ao 4. Vamos ler juntos? De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja teu nome. Venha teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Desde o domingo passado nós nos matriculamos novamente, ou nos rematriculamos na escola da oração, pautado no que um dos discípulos de Jesus pediu a ele: Senhor, ensina-nos a orar. Há uma semana nós vimos que Jesus é o nosso maior exemplo de vida de oração que devemos seguir. E o tema da minha mensagem foi Aprendendo a Orar com Jesus. Hoje de manhã, o tema da minha mensagem foi como e o que nós devemos orar. E de maneira resumida, nós vimos na parte da manhã que nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus, e para que assim seja, devemos orar a palavra de Deus. E agora, de maneira rápida e sucinta, eu quero expor para vocês que as nossas orações devem ser dirigidas ao Pai. Quando o discípulo pede a Jesus que o ensine a orar, Jesus diz: vós orareis assim: Pai, Pai. Então, a Bíblia nos ensina que a nossa oração deve ser dirigida ao Pai. A nossa oração deve ser dirigida a Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses, que a Bíblia só permite que nós oremos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós não vemos em nenhum outro lugar das Escrituras orações sendo aceitas por Deus que fossem exclusivamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então talvez você que me ouve nesta noite e tem o costume de orar para santos, tem o costume de orar para pessoas que já morreu, tem o costume de orar para outros deuses que não o Pai, o Deus de Israel, o Filho, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, eu quero dizer a você que biblicamente a sua oração está errada. De acordo com a Bíblia, a nossa oração, e eu quero destacar o ponto, nossa oração deve ser dirigida ao Pai, devemos orar ao Filho, devemos orar ao Santo Espírito. Mas Jesus aqui nos direciona neste texto que nós devemos orar ao Pai. Então, é interessante porque quando nós estamos orando, nós estamos falando com o nosso Pai Celestial. Orar é simplesmente e poderosamente falar com o nosso Pai que está no céu. E este Pai, Ele sempre está disponível para nos ouvir. Ele sempre está online. Esse Pai, o telefone dele não está ocupado. Esse Pai não está dormindo. Esse Pai não está ocupado demais com alguma coisa que não possa te ouvir ou ouvir os seus filhos. Este é um Pai que sempre está disponível para nos ouvir. Diante disso,
Se orar é conversar com o Pai, nós podemos nos aproximar do nosso Pai Celeste num amor confiante, na certeza de que Ele vai nos ouvir. Ele está atento às nossas orações, Ele está disposto a nos ouvir. A Bíblia em Mateus 11:27 diz que só é possível nós conhecermos o nosso Pai Celeste por meio do seu Filho Jesus Cristo. Lá em Mateus 11:27, está escrito assim: Jesus disse: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quando nós estamos orando, nós não estamos conversando com um estranho. Quando nós estamos orando, nós não estamos conversando com um Deus distante, mas nós estamos conversando com o nosso Pai. Nós estamos conversando com o Pai Celeste que Deus, Jesus Cristo, revelou a nós. Então, ao orarmos, Jesus nos ensina: lembrem-se de que quando vocês oram, vocês conversam com o Pai Celeste. E é interessante porque a Bíblia inteira usa exemplos de Deus como Pai. No Antigo Testamento, por várias vezes, Deus é chamado como Pai de Israel. Mas há algo interessante no Novo Testamento. A palavra que os escritores do Novo Testamento usaram para se referir a Deus como Pai é uma palavra diferente do que os autores do Antigo Testamento usaram para se referir a Deus como Pai. No Antigo Testamento, quando a Bíblia fala como Deus sendo o nosso Pai, traz a ideia de como eu estivesse dizendo: o Davidson é o pai do Pedro, da Sofia. Mas a palavra que os escritores do Novo Testamento usaram para se referir a Deus a Pai é a palavra aramaica Abba, que significa papai. A Bíblia mostra que todas as vezes que Jesus se referiu a Deus como Pai, ele usou a palavra papai. O que significa isso? Porque isso faz diferença no que está sendo exposto nesta noite. Faz diferença porque denota intimidade com Deus. A palavra papai significa que nós podemos entrar na presença de Deus como um filho. Como um filho tem intimidade com seus pais. Como um filho ama estar na presença dos seus pais. Como uma criança totalmente dependente do pai e que ama estar com o seu pai. Então, Jesus, ele usou, por exemplo, em Marcos 13:32, a palavra Abba, quando ele disse: mas a respeito daquele dia, ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então a ideia aqui é que Jesus disse o seguinte: o único que sabe acerca da hora, sobre a volta dele, Jesus estava dizendo: só papai sabe a hora que eu voltarei. Em Marcos 14:36, Jesus disse: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. O Senhor Jesus chamava Deus de papai. Às vezes nós perdemos essa conexão da intimidade grande que nós podemos ter com o Senhor, a ponto de chamá-lo não apenas formalmente como Pai, como Senhor, mas Ele é o nosso papai. Assim como as crianças, eu vejo principalmente as crianças mais novas, elas chamam papai, papai. Assim nós podemos nos dirigir ao nosso Deus. A nossa oração não é direcionada a um estranho. A nossa oração não é direcionada a alguém que não nos conhece, que não nos ama. A nossa oração não é direcionada a alguém que não está disposto a nos ouvir. Mas a nossa oração é direcionada ao nosso Pai. A Bíblia nos mostra que tanto Jesus como o Pai testemunharam que Jesus é o único Filho de Deus. Por diversas vezes Jesus disse que
Como nós lemos aqui em Mateus 11:27, tudo me foi entregue por meu Pai. Por várias vezes no Evangelho nós vemos Jesus dizendo isso, se colocando como Filho de Deus. E uma das razões porque Cristo foi crucificado foi justamente essa, de se colocar como Filho de Deus, e sendo Filho de Deus, se fazer igual a Deus. Ele não se fez igual a Deus, mas Ele é Deus. E os fariseus, os judeus, os religiosos julgaram a Jesus por Ele dizer que era Filho de Deus. Mas não foi apenas Jesus que disse que era Filho de Deus. O próprio Deus disse: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Deus disse isso no batismo. Deus disse isso no Monte da Transfiguração. Então, Deus e Jesus revelaram aos homens, à humanidade, algo que sempre existiu na eternidade: o fato de que Jesus é o único Filho de Deus. Eu estava vendo o índice da revista que a classe dos adultos está estudando, e domingo que vem é a última lição. Eu não sei do que a lição trata, porque eu não a li, mas o título da lição é Adoção. E é interessante, quando se fala em adoção, há muito preconceito. Eu já ouvi pessoas dizendo: mas você vai adotar um filho? Ah, mas e se esse menino te der trabalho? Mas eu quero lembrá-lo. Eu sei que esse preconceito não há no seu coração, mas eu quero lembrá-los que a Bíblia diz que eu e você somos filhos adotivos do Pai Celeste. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 16, a Bíblia diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Pela graça de Cristo, nós fomos adotados por meio de Cristo como filhos de Deus. A doutrina da adoção é algo maravilhoso. Espiritualmente falando, nós éramos órfãos, mas por causa do nome de Jesus, por causa da obra de Jesus, hoje nós temos um Pai. E é a esse Pai que nós devemos dirigir a nossa oração. Portanto, a oração do Pai Nosso é a oração dos filhos de Deus. Aqueles que oram, oram porque são filhos de Deus. Aqueles que oram, oram porque entendem quem é o seu Pai. Como aprender a orar? Orar é falar com Deus. E nós aprendemos a falar com nosso Pai. Nós aprendemos a orar à medida que nós ouvimos a voz do nosso Pai através das Escrituras. Nós vamos orar quando nós aprendermos a falar aquilo que a Bíblia fala. Nós vamos aprender a orar não segundo as nossas imaginações, não segundo as nossas vontades, mas segundo aquilo que Deus falar aos nossos corações. Assim como uma criança aprende a falar com seu pai. E por isso nós dizemos: a língua paterna desta criança é o português, ou é o inglês, dependendo de onde ela nasceu, e por aí vai. Nós aprendemos a falar com o nosso Pai. Ao ouvirmos a voz do nosso Pai, nós aprendemos a orar. Nós aprendemos a conversar com Deus por meio da palavra do Senhor. Orar, meus irmãos, e eu gosto de uma definição que o pastor Arival, não sei se é dele, mas que eu ouvi da boca dele, que ele disse: orar é um atestado de incompetência. Quando nós oramos, nós estamos atestando a nossa fraqueza. Quando nós oramos, nós estamos dizendo: Pai, eu dependo de Ti. Nós estamos reconhecendo inconscientemente o quanto nós dependemos do Senhor. Quando nós oramos, nós reconhecemos que somos fracos, mas que o nosso Pai
é poderoso. Se somos dependentes, Ele é totalmente independente. Se somos pequenos, Ele é totalmente grande. O nosso Pai é alguém que nós podemos exercitar a nossa confiança e fazermos isso confiados em Deus, na sua providência, confiados de que nada nos faltará, porque Ele é o nosso Pai. Irmãos amados, a oração não é para informar o Pai do que nós precisamos. Nós não oramos para dizer a Deus o que precisamos. Nós não oramos para que Deus seja incitado por meio das nossas orações a fazer aquilo que desejamos. Nós não oramos para apressá-lo a fazer alguma coisa, como se ele fosse relutante à nossa vontade. Pelo contrário, a oração existe para nos despertar. A oração, ela mexe conosco como filhos. A oração, ela existe para nos ajudar a ansiarmos e desejarmos estar nos braços do Pai, ouvir as palavras do Pai, sentir a comunhão com o Pai. Nós oramos porque nós desejamos estar com o nosso Pai. Nós oramos porque nós amamos estar com Ele. A oração, como nós dissemos hoje de manhã, foca especialmente o nosso benefício. Oramos declarando: Senhor, a nossa esperança está em Ti. Nós oramos declarando que confiamos em Deus e tão somente nele. Portanto, a nossa oração deve ser dirigida ao nosso Pai. Devemos orar ao Pai. Quando falamos com Deus, não estamos conversando com qualquer pessoa. Estamos conversando com o nosso Pai Celeste. Quando falamos com Deus, estamos conversando e confiados na promessa do Senhor. Mas eu quero me dirigir aos filhos que aqui nesta terra não tiveram a oportunidade de terem um pai. Ou um bom pai, porque todo mundo tem pai, né? Ninguém é filho de chocadeira, como diz o ditado. Mas algumas pessoas enxergam a paternidade de maneira distorcida porque não tiveram a oportunidade de terem bons pais. Talvez o seu pai foi ou é um mau pai, um viciado, um homem violento, alguém que te abandonou, alguém que te fez mal. E por causa disso, algumas pessoas podem ouvir a afirmação de que Deus é Pai, e a imagem que elas têm de Pai é uma imagem distorcida, é uma imagem diferente, é uma imagem ruim. No entanto, meus irmãos, eu e você precisamos entender que o nosso Deus não é como um pai aqui desta terra. Você precisa entender que se você creu em Cristo Jesus, você é filho de um Pai perfeito, majestoso, glorioso, poderoso. Um Pai que jamais te abandonará por situação nenhuma. Eu me lembro quando meu cunhado morreu. Algumas semanas depois teve uma reunião do presbitério e eles foram orar por mim. E a pessoa que orou por mim, pela minha família, depois da morte do meu cunhado, ela disse: Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é o Pai dos órfãos. Ainda que a gente perca o nosso Pai aqui nesta terra, em Cristo Jesus nós jamais estaremos sozinhos. Nós temos um Deus poderoso, majestoso, glorioso, e a Bíblia nos ensina que esse Deus poderoso, que o melhor
deste Deus, o melhor para sabermos é que, apesar de todo o seu poder, majestade e glória, esse Deus está olhando por nós. E Ele conhece cada uma de nossas necessidades, e Ele atende às nossas necessidades, e Ele socorre. E o desejo desse Pai, o nosso Pai Celestial, o gozo dEle, o prazer dEle é a nossa felicidade. Em Jeremias 29:11, a palavra de Deus diz assim, nosso Pai falando conosco: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, eu quero te dizer que você não é filho de chocadeira, não. Eu quero te dizer que se seu pai já partiu deste mundo, ou se seu pai te abandonou em algum momento da sua vida, nós nunca estamos órfãos, porque em Jesus nós temos Deus como nosso poderoso e perfeito Pai. Este Pai poderoso, maravilhoso, Ele cuida e compadece de nós. Esse Pai, é possível que existam filhos que não foram amados pelos seus pais. Foram violentados, abandonados. Mas a Bíblia nos prova que Deus nos ama. E a prova que Deus nos ama está lá em 1 João, capítulo 4, versos 9 e 10. A Bíblia diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Qual é a prova que Deus ama a seus filhos? A prova é que Ele enviou o seu único Filho para nos salvar. Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus disse: quando vocês forem orar, lembrem-se, vocês não estão falando com um Deus distante. Vocês não estão falando com um Deus que quer ser agradado por vocês. O Deus de vocês não é como os deuses dos pagãos, que querem sacrifícios, que querem ofertas para serem agradados e atender à oração de vocês. Lembre-se que quando vocês estiverem orando, vocês estarão orando, conversando com o seu Pai. Jesus nos ensina que ao orarmos, a oração é o relacionamento, é o diálogo do Filho com o Pai. E nós aprendemos esse relacionamento porque Ele falou primeiro conosco, Ele nos amou primeiro, foi Ele quem nos ensinou a sua palavra, foi Ele quem nos ensinou a amá-lo, porque primeiro nos amou. A palavra de Deus nos garante que ninguém que creu em Jesus pode se sentir mal amado, porque há um Pai Celeste que nos ama. Há um Pai Celeste que cuida de nós, que cuida das nossas necessidades.